Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu tô bem, eu sou a Kate. Hoje eu vou contar um pouquinho aqui pra vocês de como que eu me descobri, fui me descobrindo e ainda me descubro, né? Mas vou contar mais do começo da minha descoberta, da minha espiritualidade e essa conexão tão forte que eu tenho com a minha espiritualidade, não é mesmo? Então vamos lá. Desde criança, quando eu era criança, eu me lembro que eu era muito sensível a algumas coisas. Eu sonhava, às vezes, que a pessoa estava grávida e dava uns 2 dias, no máximo uma semana ela tava, ou sonhava que a pessoa morria, a pessoa morria, ou alguém próximo, né, enfim. Era legal, era divertido, só que às vezes não era muito, né? Porque quando eu contava alguma coisa pra alguém, a pessoa não queria falar, não queria ouvir já, pra não, talvez acontecer com ela, sei lá, enfim. Às vezes eu sonhava depois e via alguma notícia do que tinha acontecido. E era legal ter esses superpoderes, mas chegou um tempo que eu não queria mais muito isso assim, eu não lembro direito o que deu ali na minha cabeça. Que acho que perturbação, sei lá, né? Não sei. Eu não quis mais. Foi um período assim que eu fui adepta de ir à igreja, comecei a ir na igreja evangélica quadrangular. E eu ainda tinha essas coisas, né? E depois eu comecei na igreja adventista. Daí na igreja adventista, que é uma doutrina totalmente diferente, é uma doutrina bem mais assim, tem mais itens, né, da doutrina, não tô lembrando agora o nome de cada um certinho, né, esse montante de itens, mas tem algumas regrinhas a mais ali para seguir. Para mim não era problema nenhum, eu gostava muito, eu me sentia muito bem na igreja, eu gostava de ir no culto, eu gostava e eu sentia muito essa presença de um bagulho muito bom assim dentro do peito e que me deixava bem. E eu identifiquei depois de um tempo como Deus. Mas eu sentia essa parada boa de estar com amigos, de estar assim, sabe? É uma coisa bem gostosinha. Depois de um tempo, não, dentro ainda da igreja, né? Eu orei, pedi pra Deus, aquele Deus, né? Tirar essas coisas de mim, porque eu não queria mais ficar vendo, não queria ficar sonhando, eu não queria, sabe? Eu queria dar um ar desse rolê. E isso foi mais ou menos com uns 12 anos de idade, mais ou menos. Acho que foi por aí. E aí, beleza. Dado um determinado tempo, né? Eu fiquei, acredito, na igreja acho que dentro de uns 4 ou 5 anos. Mas eu não me identificava mais e não concordava mais com a ideologia que a igreja passava em relação a algumas coisas que eu queria experimentar, realmente conhecer. E entre ficar sendo uma coisa e outra dentro da igreja, eu tive o pensamento de que eu não quero fazer isso. Eu prefiro sair, experimentar. Se em algum momento eu quiser voltar, eu sei que Deus é foda, Ele vai me aceitar. E não no sentido de, Deus é trouxa. Claro que não. É que Ele prega isso, eu sinto que Deus é isso. Nunca duvidei desse sentir, de que tem uma luzinha aqui e aqui. Desde criança também eu sempre senti que tinha algo conectado aqui e aqui. É um quentinho, agora que eu tô falando dá pra sentir realmente, é um sentir, como se fosse um outro sentido do corpo. Como se estivesse vendo, como se estivesse falando. Só que claro que, por exemplo, o meu olho é bem mais desenvolvido. Mas é porque eu treino o olho. Tudo que você treinar, né, que você fazer várias vezes, você vai acabar desenvolvendo. E foi assim que foi desenvolvendo também essa minha intuição, essa conexão que eu tenho, né? Que eu sou. E aí tá, voltando. Pedi pra dar esse tempo, né? Não concordei mais com algumas biologias. E fui começar a pesquisar outras coisas. Eu lembro muito bem que eu comecei a pesquisar algumas deusas, onde que saía Deus. Na verdade, a mitologia de deuses e deusas eu sempre gostei. Desde criança, assim, sempre gostei. Mas eu não entendia como é que o Deus, que pra mim era um personagem, uma figura, né? Não um personagem, uma figura. Daí as igrejas como se fossem orbitantes nesse Deus.
E é muita loucura, né, cara? Eu não sei como que... Acho que cada um tem a sua forma de ver, né? Mas eu colocando em palavras como eu enxergava isso, era Deus e o orbitante ali dessa figura tinham as religiões, né? E eu não ligava como é que esse Deus, e tinha outros deuses de Grécia e de Egito. Gente, como assim esse Deus e os outros deuses ficavam... Não, eu sempre gostei de pesquisar e tudo mais, né? Depois que eu dei uma afastada da igreja, não quis mais, decidi, né? Comecei a pesquisar sobre a Lilith. Eu lembro que eu comecei a pesquisar muito sobre a Lilith, pesquisar a história dela, por que ela foi considerada um demônio, por que é uma deusa. E foi indo assim, e aquilo ali foi que eu me lembro uma entrada a mais, porque foi como se eu, né, eu tava pesquisando realmente a história dela para entender a opinião sobre isso, né? Algo também sobre demônios e satanás e não sei o que. Eu sempre gostei de pesquisar e estudar realmente sobre, para ver por que as pessoas têm aversão, ou por que tem gente que gosta, por que tem gente que não gosta. O meu babado é estudar para saber por que tem várias vertentes daquele assunto. Para mim é como se fosse um assunto assim. Tem alguns que a gente se identifica um pouco mais, que eu sinto também um chamado realmente, e outros que você pesquisa, vê mais ou menos, beleza, é isso, e bola pra frente. É como se fosse uma parte daquilo. Por exemplo, na matemática tem uma equação e tem o resultado, que são partes fundamentais na conta, e tem o meio da conta, que é o processo ali, que às vezes é o mais importante para você chegar no resultado de boa, né? Um resultado certo. Para de arranhar aí, cara. Aí não, caixa de som não é lugar para arranhar, gatito. Voltando. Tem partes que são mais importantes do que outras, no sentido de nem ser importância realmente, porque todas têm a sua importância, mas que tem uma visibilidade maior, né? Digamos assim. Não vou entrar muito nisso porque eu falo um pouquinho a mais e eu vou acabar destoando do que eu vim aqui mesmo pra falar. Daí voltando. Deixa eu até tomar uma água aqui e retomar no que eu tava pensando. Aí não é de arranhar a cara. Comecei a estudar, beleza. O que mais me chamou a atenção no início foi realmente a Lilith. Comecei a estudar bastante Umbanda, Espiritismo. Espiritismo eu comecei a estudar muito, conhecia bastante pessoas que eram espíritas e eu não sabia. Aparecia muito assim nessa época pra mim. E eu comecei a estudar e ver qual que era esse rolê, porque eu, né, sonhava com as pessoas que tinham morrido, eu sonhava com as pessoas que iam morrer, e eram realmente pessoas. Eu sentava na frente delas e conversava, trocava uma ideia no sonho. Então eu comecei a pesquisar isso, né? Eu pensei, eu não sou louca, isso, eu sei que eu não sou louca, isso eu tenho né, eu posso até dizer, mas eu não me considero, não sei, pra mim eu sou uma pessoa normal, não tenho transtornos psicológicos nem nada assim, mas eu tenho uma coisa que muitas pessoas não têm e outras têm, que é uma conexão com o eu interior, com algo de fora, e que isso faz muito bem pra mim. Então, mesmo se fosse um transtorno ou algo assim, pra mim tá tudo bem. Nem sempre, às vezes a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais. Porque eu não aguento mais, já cheguei nessa fase, mas não penso mais nisso. Mas eu falo, caralho, eu só queria ficar de boa, sem ficar analisando tudo, observando tudo, vendo padrões, vendo traumas das pessoas, e às vezes eu vejo também com o olho mesmo, gente, eu vejo a fisionomia da pessoa distorcida de acordo com o que ela tá sentindo. Então, é loucura, é massa, é da hora, só que às vezes eu penso, cara, eu só queria ficar de boa, eu só queria assistir um filme de boa, assim, ficar categorizando as coisas, e não é tão simples quanto parece, é bem cansativo, cansa bastante a mente da gente. E enfim, mas voltando ali na parte de estudos, né? Estudei espiritismo, conversava muito com as pessoas. Eu lembro que uma vez eu encontrei numa entrevista de emprego, conversei muito com uma menina sobre que ela era espiritista. Espiritista? É isso, né? Praticante do espiritismo. E daí mesa branca, que são coisas diferentes. Foi assim, eu tô falando porque foi a forma que eu fui entrando nesse mundo que me abriu
para eu ter a visão e a percepção que eu tenho hoje do que eu sinto, né, dessa conexão que eu tenho e tudo mais. Eu lembro uma vez também que numa loja assim que eu trabalhava de celular, entrou uma cliente, eu não sei como que chegou nesse assunto, porque as coisas elas vão indo mesmo, e quando é pra ser, não tem o que fazer, o negócio acontece e é isso aí. Só abraça ou ignora, depende do que é pra você aprender ali naquele momento, né? E a moça começou a falar de pacto, né, que ela tinha feito, em dado momento, foi pedido um sacrifício e tudo mais. E eu sou, como eu falei, muito curiosa nisso. Então eu faço várias perguntas, eu sou interessada mesmo, interessado de interesse mesmo. De saber por que você acredita nisso. Por que você, sabe, o que você sente quando você fala disso. E é um negócio assim, é poderoso, é de realmente entender mais de algo que eu não sinto, eu não sei e eu não farei. Provavelmente, ou não sei se eu faria. Então, eu saber esmiuçar o máximo assim é conhecimento também, porque aquela pessoa passou, ela sabe, então ela vai saber falar um bagulho. E mesmo que eu saiba ou tenha passado pela mesma experiência, eu acredito que todo mundo tem uma percepção e um viver diferente. Então, um exemplo, eu e minha irmã crescemos juntas da mesma maneira, mesmo que a gente tenha idades diferentes. Nós somos pessoas completamente diferentes, nós viemos da mesma mãe, da mesma família, e nós somos pessoas muito diferentes. Então, o próprio irmão, o próprio... Gente, ninguém pensa igual a ninguém, cada um é um universo. Resumindo, por mais parecidas que a gente tenha, né, padrões, as pessoas são únicas, né? Cada um tem afinidades e habilidades parecidas com pessoas distintas, e essas habilidades e essas diferenças que formam esse ser. Ninguém tem as mesmas visões e as mesmas coisas desse ser, só esse ser tem isso. E isso é muito da hora, gente. Isso é muito da hora. E é muito loucura como brisa num... Eu não sou o centro do universo, né? Mas eu sou muito importante pra tudo isso que tá acontecendo, minha gente. Sem mim o bagulho talvez não aconteceria, ou e sem o bagulho todo eu não aconteceria. Então é uma mandala, um espiral, é tudo um conjunto só. Isso é uma loucuragem também, gente, é uma loucuragem também. E voltando lá, eu tô me achando muito linda aqui, gente, dá licença, pelo amor de Deus, isso é muito bom, muito bom me sentir assim, sem efeito, sem nada, né? É muito gostosinho olhar pra mim e falar realmente, porque eu tô me abrindo tranquilamente, sinceramente aqui, de coração, abrindo o peitão, e esse é um assunto que é muito gostoso de falar, eu adoro, eu me sinto muito bem de falar, só que é algo que eu sempre trouxe muito pra mim, assim, é meu, é sagrado, eu falo sobre, mas até certo ponto, tem certas coisas que eu não falo pras pessoas, mas aqui eu vim hoje abrir, né, tudo que me for permitido falar, que sentir que for pra eu vou falar também tranquilamente. Que eu acredito que as coisas vão chegar nas pessoas que é pra chegar. Se não for pra chegar, não vai chegar. E voltando ali, né? Pesquisei, conversei e tudo mais, mas não frequentei nenhuma igreja assídua, assim como na igreja adventista, que foi a última igreja que eu frequentei. De vez em quando, faz bastante tempo que eu não vou, mas dou uma entrada ali na igreja, vou no culto, alguma coisa diferente, assim, eu gosto de dias especiais das igrejas. É dia de pastel, é dia da mulher, sabe, essas datas que tem nas igrejas, é tão gostosinho, eu gosto muito. E comecei a visitar as igrejas católicas pelos templos mesmo, pelas construções. De serem construções muito bonitas, detalhadas, cheias de desenhos e aquelas coisas das vidraças. Eu sou apaixonada, eu acho lindo, 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 lindo. E eu comecei a ir até nas igrejas do centro aqui da minha cidade de Curitiba, né? Não é todo mundo que tá vendo o vídeo que é daqui. E espero também realmente que muita gente veja, não só o povo de Curitiba. E as igrejas aqui são muito bonitas. Aqui tem bastante ponto turístico, bastante parte da cidade preservada. É uma cidade muito gostosa de morar, muito confortável de morar, realmente. Eu gosto muito. Não sou muito fã do frio, já vou falando. Não é a coisa mais preferida da minha vida, mas já me adaptei muito bem com ele e a gente tá se dando muito bem agora. E é isso, galera. Voltando aqui no foco.
comecei a visitar as igrejas e orar dentro dessas igrejas, trocando uma ideia realmente com Deus, com esse Deus, que era a visão que eu tinha também, mas já bem desconstruída. E trocando uma ideia, dar só um flashzinho aqui pra mais ou menos, né? Deus, eu tô sentindo isso, valeu por eu estar aqui, tá foda hoje. Então é uma troca de ideia mesmo, que eu vou conversando e vou falando o que eu tô sentindo, o que tá vindo, choro. Às vezes já aconteceu de eu entrar, ai Deus, hoje tá foda, eu só vim te avisar isso, né? E tipo, sair, ou entrar, hoje eu não quero falar nada, só quero ficar aqui, né? Hoje eu só quero vir aqui, ficar de boa, e hoje eu só vim pra agradecer, hoje eu vim só pra chorar. Então depende muito, gente. O que eu falo sobre isso é que é algo muito seu, é muito natural, mas principalmente quando você tá se abrindo, né, pra isso, você não desconfiar tanto das sutilezas e principalmente ver os sinais e as coisas nas sutilezas. Às vezes é uma pessoa que veio, uma mensagem que você viu, um folheto que você ganhou, é muito assim, muito, muito, muito sutil. Então é você se permitir realmente confiar em algo que você não sabe se é real, mas você não desconfia totalmente. É algo que vem muito assim certeiro, você sente, pelo menos, né, eu sinto, é algo assim, ó, vem aqui, pá. Se eu sentir aqui o negócio, é porque é. E daí você distinguir também o que é paranoia, o que é, às vezes, um ciúme, um sentimento, porque tem vários sentimentos que você sente nessa região. O meu é nessa região, depende do que for. Não vou entrar muito a fundo também, é na região do estômago e na garganta eu também sinto, depende do que seja também. Eu troquei a câmera de lugar e às vezes eu fico olhando pra mim mesmo, mas vou tentar olhar pra câmera, né? E mais, se eu estiver olhando pra mim, gente, pega a mensagem, que é o que importa mais aqui, é o que eu vou falar realmente, tá? Voltando ali na parte, né? Não vou dar exemplo, não vou falar, só vou resumir. A agressividade é algo que eu não gosto, me engatilha, é paia, não curto grosseria e maus trato com as pessoas, principalmente se não tiver um motivo aparente, tipo, não tá numa discussão, não tem, sabe, sim, você tá tratando a pessoa mal, ela tá super de boa com você, é algo que engatilha. É um sentimento que normalmente vem depende da situação, né, mas vem em algum lugar do corpo. Então, voltando no que eu tava falando, é muito importante saber identificar se tá me incomodando e ficar olhando pra lá. Calma aí, galera. Tá com um tempinho já fechando, então escureceu, aproveitei pra acender a luz, dei uma pausada ali na música, preferi falar agora em silêncio. E voltando ali pra parte, galera, de que eu comecei a fazer alguns descobrimentos, alguns trabalhos espirituais, abertura de caminho, que eu comecei a ir sem confiar totalmente. O que isso quer dizer? Eu não acreditava muito que uma pessoa era capaz de fazer um trabalho para outra pessoa e tudo mais, até às vezes é coisa de macumba, que as pessoas falam que macumba não tem nada a ver com macumba, tá, gente? Macumba é um instrumento musical, mas enfim. Que não pegava se a pessoa se protegesse, se ela tem Deus, a macumba não pega, e todo esse rolê assim. E eu pensava, cara, mas eu não acredito, mas eu vou confiar, eu vou dar esse passo além. Daí conversei com o rapaz, fiz uma abertura de caminho, vi que funcionou realmente, tive encontro com pessoas que a gente falou sobre, e as conexões elas vão vindo, né, gente? Até que um dia eu conheci uma moça que fazia uma limpeza espiritual, assim, uma terapia espiritual, através de uma tatuadora. A gente conversou muito sobre isso, ela também estava se descobrindo nesse mundo de se permitir ser mulher, se permitir sentir as coisas, isso de... eu lembro que naquela fase a gente tava bem nessa parte, assim, de uma revolta feminina, de revolta de ser feminista, assim, sabe? Toda essa parte. E a gente tava indo pra um outro passo, e a gente conversou muito sobre isso. Começou a conversar sobre coisas espirituais e tudo mais, e eu tava bem me abrindo pra isso, não conversava com muitas pessoas sobre isso. Como eu falei, a minha espiritualidade é algo bem
sagrado, assim, pra mim mesmo, no sentido de eu protejo isso, porque é muito importante. Agora eu tô sentindo, né, como eu falei, uma vontade de vir aqui falar, como era algo que eu já tinham me pedido antes pra falar sobre isso. Eu também já tinha sentido essa vontade de falar, mas o período foi agora, foi hoje, e eu tô abraçando esse momento aí pra gente falar. Daí fui na terapia, ela explicou mais ou menos como é que ia funcionar, que ia aplicar o rapé no final, né? Eu nem sabia o que era rapé, nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Alinhamento de chakras, que foi algo que eu fiquei tipo meio assim, ai meu Deus. E eu falei pra ela, minha amiga tinha contado a experiência, né? E eu falei pra ela, tenho medo do que pode acontecer, porque eu não quero desbloquear coisas que eu não vou saber lidar. Ela, mas o que, não sei o que, a gente conversou um pouquinho, né? E ela explicou como que seriam os procedimentos e tudo mais, e eu fui. Eu vou deixar, galera, pra contar essa parte pra outro vídeo, porque esse vídeo realmente tá bem grande, eu vou dar uma editada nele. E mesmo assim ele vai continuar grande. E essa outra parte que eu vou falar, ela é bem diferente mesmo desse começo que eu contei pra vocês, dessa conexão. E eu acredito que vai ser melhor eu contar aí numa parte 2, tá bom, gente? Deixa aí o like, se inscreve no canal, muito youtuber. E deixa um comentário aí do que vocês acharem e fique aí pra ver a parte 2, tá bom?